Vitor, né? Primeiramente vou pedir logo aí para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que o nosso canal esteja sempre aí um engajamento e a gente esteja sempre motivado a fazer aquele vídeo bacana para você estar por dentro de tudo que acontece no mais querido do Brasil, né? Vindo do que há de mais valioso na instituição rubro-negra, que é a torcida, a nata da torcida, sem qualquer influência política ou jornalística. O que a gente fala aqui é que a nossa vaidade é sempre ver o mais querido vencer. Bom, galera, eu venho aqui fazer esse vídeo para falar um pouco, né, do momento atual que o futebol do Flamengo tem passado. Na verdade, né, um momento incontestavelmente péssimo, né, mal gerido, né. Existem muitas especulações que foram feitas sobre falas do Jorge Jesus, sobre possíveis retornos, sobre diretoria e sobre Paulo Souza, trabalho apresentado. Mas nada disso seria realmente relevante se o nosso técnico estivesse apresentando um trabalho no mínimo regular, né? Muito foi se dito que os jogadores não queriam correr porque o técnico não tinha a empatia do elenco. Eu particularmente abomino isso. Eu tenho visto, na verdade, os jogadores do Flamengo correr muito, né? Os caras estão se arrebentando de correr. Porém, você vê que é um time mal postado, mal treinado, mal escalado, e é um time que se tornou uma verdadeira mãe. A nossa zaga é uma mãe e o nosso ataque é um verdadeiro arame liso. A gente não tem jogadas ensaiadas, a gente não tem repertório técnico, a gente não tem nada, né? E pior, o nosso técnico, após fazer diversas burradas durante o jogo, dá uma entrevista como se o time tivesse em constante evolução, que a gente sabe que é uma verdadeira de uma mentira. A gente está acompanhando o Flamengo já há 4 meses sob a batuta na verdade 5 meses sob a batuta do Paulo Souza, e eu não consigo ver evolução nenhuma no time do Flamengo. Eu não sei você, torcedor, o que você pensa em relação a isso. Vamos lá. Eu vou estar aqui falando aqui principalmente sobre o último jogo contra o Botafogo, né, cara? Ali naquele jogo ficou bem claro sobre as diversas deficiências técnicas e táticas que o Flamengo tem devido ao seu comandante fazer algumas escolhas muito equivocadas e o pior, não conseguir consertá-las, ou quando tenta consertá-las, conserta elas sem tempo para que o Flamengo esbanje uma reação. Há muito tempo atrás eu tinha reparado algumas coisas, alguns jogos que o Flamengo saiu perdendo e foi buscar atrás do resultado, que o time do Flamengo realmente começava a jogar com muita incisão, era exatamente quando o Paulo Souza ia para o banco e parava de orientar o time. Isso aconteceu, por exemplo, contra o Resende. Enquanto a gente perdia de 2-0, quando ele desanimou e foi para o banco, o Flamengo partiu para a bafa e em alguns minutos conseguiu empatar aquele jogo. Foi 2-2 aquele jogo, né? E quanto ao Atlético Goianiense, a mesma coisa. Quando o Paulo Souza estava já desesperado, puto com o time, e sentou e parou de orientar a formação, a posição dos jogadores, o Flamengo foi lá, partiu para baixo e o Bruno Henrique de cabeça empatou o jogo. Então, assim, além de não ter a empatia, eu tenho sido muito perspicaz ao perceber algumas atitudes do treinador. No jogo, por exemplo, contra o Altos, a torcida gritou o nome dele enquanto ele subia. O técnico não teve nem a decência de olhar para o lado e fazer um sinal de positivo para a torcida enquanto ele adentrava o campo. Então é um cara que não tem a simpatia, ele não tem a empatia, ele não tem o carisma, por exemplo, que o nosso Mister tinha, né? E entre outras, aí, além de não ter a empatia, a sua filosofia de jogo, a sua metodologia de trabalho, a sua filosofia de jogo não tem o DNA do Flamengo. Incrivelmente, o Flamengo está num decréscimo. Não evolui. É incrível isso. E o pior, nas entrevistas ele cisma em dizer que o time tem evoluído. Bom, eu não consigo ver um pingo, uma gota de evolução em nenhuma das posições do campo. Nem na zaga, nem nas laterais, nem na cabeça de área, nem no meio campo ofensivo e nem no ataque. Não consigo ver nada. É um time sem repertório, é um time previsível, é um time desesperado, é um time mal escalado, né? Algumas coisas têm me chamado mais a atenção do que outras. Por exemplo, o gol. O Flamengo fez um grande investimento no goleiro do Atlético Paranaense, que até então era um dos melhores do Brasil, que vem de uma conquista olímpica, onde ele foi também protagonista, né? Agarrou muito nas Olimpíadas. O Atlético Paranaense vem de um título internacional sul-americana.
onde ele também foi um dos protagonistas. O Flamengo fez um esforço e comprou. E o nosso goleiro titular, incrivelmente, é o Hugo. O Hugo, que para mim não tem a mínima condição técnica de atuar pelo Flamengo. É um goleiro extremamente fraco e falho. Eu não sei o que se espera desse jogador em si. Você vê que o chute contra o Botafogo, a bola foi em cima dele. Mas aí, se você não quiser se tomar posse desse lance isolado, que foi aquela falha grotesca no chute de longe, onde ele tentou trocar de mão numa bola que era simplesmente para ele dar um soco pro lado, você pode ver numas outras saídas de bola que ele sai, a bola passa por ele e depois ele fica totalmente perdido sem saber o que fazer. É um goleiro que ele é totalmente avesso à grandeza do clube Flamengo. Aí você tem o Santos, né, que veio a peso foi um goleiro caro, e você tem o Diego Alves, que pode até ter tido uma má fase no início do ano. Mas, de acordo com o Hugo, que sempre está em má fase, não se há do que contestar, por que não o Diego Alves ter também uma nova chance no Flamengo, sendo que ele é um dos ativos do clube, sendo que ele tem história no clube, ele foi o goleiro de 2019, né? Então fica esse adendo aí para a torcida parar, pensar um pouco nas escolhas do Paulo Souza. Sobre a zaga, por exemplo, né? A gente está vendo hoje em dia aí o Arão em péssima fase improvisado. No jogo contra o Botafogo, a gente tinha 3 zagueiros no banco. Um voltando de contusão, o outro não está muito legal, beleza. Mas são 3 zagueiros de origem, que são ativos do clube. Que são bons, mas que são zagueiros de origem, de ofício. O que ele faz? Ele recua o Arão em má fase para a zaga, o Arão dá doce o tempo inteiro, e o pior, perde-se ainda uma opção no meio campo. O Flamengo fica sem um cabeça de área ali defensivo de origem. Você improvisa na zaga e você perde na cabeça de área. Numa tacada só ele consegue fazer 2 merdas. É mais uma coisa que eu quero que você, torcedor, pense bem sobre o trabalho do Paulo Souza. Entre outras. Com o Flamengo perdendo, precisando de uma variação tática, uma nova configuração, as mexidas, ele bota o João Gomes no lugar do Thiago Maia. O João Gomes, que é um jogador que tem como maior característica defender, no lugar de um jogador que tem como maior característica defender. Ele mexe na lateral do Flamengo. Ele tira o Isla e bota o Rodinei. Um jogador ruim na lateral por outro jogador ruim na lateral. Não vai agregar ao conglomerado tático que um time precisa para fazer uma virada de jogo. Então eu te pergunto, o que você, torcedor, espera do trabalho do Paulo Souza? Eu fui um dos que apoiei muito quando ele veio, como apoiei qualquer jogador que seja ativo do clube ou técnico, mas tudo tem um limite. Por exemplo, escalar o Andréas. O porquê do Andréas começar e terminar um jogo pelo Flamengo, esquecendo até a falha contra a Libertadores. Qual futebol você tem visto para o Andréas ser um titular ou ser aquele jogador, 12º jogador incontestável do Flamengo? É óbvio que o Paulo Souza sucumbiu à diretoria, que precisa de uma forma desesperada manter a palavra com o empresário que faz a ponte com o Manchester. Então ele precisa apresentar alguma coisa em campo, mas incrivelmente o Andrés não consegue apresentar nada. Como o Flamengo pode, no momento, meus amigos, tomar sufoco num time do Altos, com todo respeito ao escudo e à tradição desse time? Mas olha a diferença abissal de investimento financeiro para a gente ganhar de um time tomando bola na trave e fazendo 2 gols com erros grotescos de 2 jogadores de defesa do time deles, porque se não fosse isso a gente não faria aqueles gols. Teve o segundo gol, por exemplo, a bola estava praticamente saindo, o zagueiro botou para dentro para a gente poder fazer aquele gol. Então assim, eu te pergunto, torcedor, até quando? O que importa aqui não é se o Mister vem, o Mister não vem. Vai ter um outro vídeo aí, o Fred vai fazer um vídeo falando sobre a entrevista do Mister, sobre toda essa atmosfera que vem envolvendo essa coisa, as especulações, né? Mas beleza, o Paulo Souza no momento, independente de misto ou não, ele é o cara para ficar na frente do Flamengo, ou a gente vai perder o ano inteiro mais uma vez para poder descobrir no final que a gente acabou fazendo uma merda? E outra, a campanha que nós temos feito é uma campanha de 2ª divisão no Campeonato Brasileiro. A campanha na Copa do Brasil é sofrer para ganhar de um time de, não sei, Série D ou Série C, eu acho que Série D, se não me engano. Perdemos o Campeonato Carioca pro Fluminense, que é um time muito aquém
taticamente e tecnicamente do nosso. Então eu te pergunto, torcedor, o que vai acontecer? O que está acontecendo com o futebol do Flamengo? Até quando a gente vai aguentar isso? E outra, o desespero, quando, por exemplo, o Davi Luiz se lança para frente e você não tem uma liderança do lado de fora para poder falar, Davi Luiz, seu lugar não é ali. Porque talvez se fosse outro jogador naquela posição lá, naquele gol que ele perdeu, eu até faria. Mas se ele estava ali, o outro jogador não vai ocupar aquele espaço, né? Então assim, rapaziada, fica aqui a minha indignação, o meu desespero com o que tem acontecido com o Flamengo. A gente está jogando um ano no lixo e pior. A gente está fazendo uma campanha de segunda divisão, cara. Galera, protesta, vai no Instagram do Flamengo, vai no Twitter dos diretores, dos dirigentes, façam tudo o que vocês puderem. O que eu acho que seria melhor, eu, como disse, fui um que apoiei o trabalho do Paulo Souza, apoiaria qualquer técnico que vier, mas tudo tem um limite. Pior de tudo, ele dá entrevistas a lá Rogério Ceni, identifica o problema, não muda o problema e diz que o time está em evolução. O time não está em evolução. Dos técnicos do Flamengo, após a era Jesus, o Paulo Souza é disparado o pior. É disparado o pior técnico. Não tenha dúvidas disso. Quando a gente vai falar do Domi, o Domi ele tinha problemas defensivos seríssimos que ele não conseguiu. Mas o time do Flamengo era muito decisivo atacando, fazia gols. O próprio Rogério Ceni era um cara que era arrojado. Não tinha a cara do Flamengo, não tinha um bom relacionamento com os jogadores, mas o time do Flamengo jogava pra frente com o Rogério Ceni. Incrivelmente. O Rogério Ceni abria mão, às vezes, de estar com 2 cabeças de área para botar, às vezes, o Arão na zaga e botar um jogador ali, como era na época o Diego Ribas, que é um jogador de criação jogando na volância. Mas isso é uma forma dele ser arrojado. Hoje essas peças talvez não se encaixem, mas tem outras tiradas aí no elenco que poderiam ser dadas, né, para poder o time evoluir. Então eu te pergunto, torcedor, até quanto você vai aguentar isso? Eu já não aguento mais. Na verdade, o meu desejo era que o Mister, que isso tudo fosse, e o Mister viesse realmente, paga a multa do Paulo Souza, deixa o André, porque esse dinheiro encaixa aí é dar os 60 milhões do Andrés, solta o Andrés, não esquece esse cara não tem a cara do Flamengo, ele não tem mais clima para jogar no Flamengo, e o que o Mister quiser para vir, dá. Porque pelo menos a diretoria vai ser a diretoria que tentou, independente se deu certo ou não. Tudo que o Bandeira tentou no futebol do Flamengo deu errado. Mas ele ainda é ovacionado porque ele botou as contas em dias e ele tentou. Ele tentou, mas deu errado. Beleza, mas ele tentou. Ele botou o clube na linha para poder hoje ter recursos, para poder ter como gastar. Então assim, torcedor, se você, assim como eu, não aguenta mais isso, proteste, porque, cara, tá difícil de ver, né? Eu vou acabar o vídeo aqui porque já tá ficando comprido. Por mim, se eu for demonstrar minha indignação, vou falar aqui a tarde inteira. Mas galera, curte, compartilha, comenta. Aqui o comentário é de quem tem a minha vaidade, é ver o Flamengo vencer. Minha vaidade é só essa, é parar e ver. E o Flamengo ultimamente tem tido o dom de acabar com os nossos finais de semana ou mês de semana. Nação, tamo junto, obrigado. Fiquem com Deus e protesta. Eu já não aguento mais, eu tenho certeza que você também não. Tamo junto.